Olá, boa noite. Nós somos do Ministério, o Evangelho da Sabedoria. Hoje eu gostaria de falar uma palavra a respeito da realidade espiritual que devemos buscar para que nossos pensamentos sejam esclarecidos e nós tenhamos uma visão correta do reino cósmico, do mundo eterno. Estejamos sempre voltados a esta eternidade. Mas também quero deixar claro uma, um fato. O fato de que, por sermos pessoas ainda em corpos materiais, devemos também bem ordenar o nosso viver na Terra. O que significa devemos buscar a utilidade. As pessoas, em grande maioria, pensam que, por serem religiosas, as coisas lhe ocorrerão sem nenhum esforço. Elas acreditam, pois distorcem os ensinamentos de Cristo, que o fato delas lerem a Bíblia, delas orarem, delas só fazerem coisas que são concernentes ao reino espiritual, fará com que elas vençam, fará com que elas realizem coisas, mas isso é uma ilusão. Porque aquele que pensa desta forma, além de estar buscando o reino espiritual equivocadamente, por meios equivocados e com objetivos escusos, está também se afastando da realidade material, ou seja, da vida cotidiana. Porque enquanto seres espirituais, nós, seres humanos, devemos buscar a clareza espiritual, ou seja, estarmos sempre próximos de Deus, sempre próximos dos ensinamentos de Cristo, praticando o bem, praticando aquilo que é justo, meditando nas coisas eternas, contemplando a glória de Deus e observando o reino natural como uma das expressões desta glória. Sempre buscando a transcendência, aspirando os lugares superiores, as cadeiras eternas, como Cristo disse, que nos assentaria em cadeiras eternas, ou seja, em tronos para reinar com Ele. Só que nós, enquanto seres físicos, não devemos deixar de fazer as coisas que são concernentes ao reino físico. Ou seja, devemos buscar aquilo que é espiritual, sem deixar as nossas responsabilidades temporais. Porque enquanto seres espirituais buscamos a clareza eterna, enquanto seres materiais buscamos a utilidade. Porque se nós não somos úteis a ninguém e a nada, e nada fazemos por nós e nem pelos outros, então nós nada somos e nossa espiritualidade é apenas uma ilusão que foi construída como uma fuga daquilo que devíamos fazer e não fazemos por preguiça, medo ou covardia. Devemos nos afastar desta religiosidade ilusória, falsa, desta muleta existencial, porque a espiritualidade, a fé, não nos foi concedida para que a usemos como uma muleta existencial, como uma desculpa para fugirmos das responsabilidades existenciais. Antes, na verdade, devemos aspirar às coisas infinitas e usarmos este ânimo que tem sua fonte na eternidade para realizarmos as nossas obras materiais por amor e por bondade para com o próximo. Realizando aquilo que Deus nos deu para fazer com fé, com esforço,
com alegria, sabendo que as nossas obras terrenas, quando amparadas nas coisas eternas, quando dirigidas pela visão eterna, serão agradáveis a Deus e nos renderão muitos frutos, o que nos trará paz e alegria. Porque muitas das doenças espirituais e mentais são fruto do descompromisso que o ser humano tem para consigo mesmo e para com o próximo. E utilizando da religiosidade como uma muleta, ele se cega a si mesmo, de maneira que ele se torna incapaz de resolver os seus próprios problemas. E acredita desta forma que apenas a sua religiosidade, a sua ilusão, porque uma religiosidade baseada nestes fatos que estou falando é uma ilusão e não uma coisa real, faz com que ele nunca consiga sair do lugar. E assim se torna escravo de líderes religiosos e escravos de sua própria consciência que anda em círculo sem nunca sair do lugar. Por isso mesmo, a frase que foi falada no início sobre buscarmos uma espiritualidade ordenada à eternidade como base da nossa vivência material, é a única forma de estarmos, de fato, caminhando no caminho estreito de Cristo. Porque o caminho estreito de Cristo é um equilíbrio entre a existência física e a existência espiritual. Se saímos para a existência espiritual como uma fuga da existência material, estamos nos degradando sem que percebamos. E da mesma forma, se utilizamos o materialismo como substituto das coisas espirituais, acabamos por cair no mesmo erro degradante. É necessário ter um equilíbrio, não um equilíbrio voltado à questão de você ser morno, de você ser água morna. Ou seja, não é misturar as duas coisas, mas sim buscar a verdade em ambas de maneira complementar, para que assim estejamos fazendo o que devemos fazer, o que nos trará real sentimento de propósito. E esse sentimento de propósito é a própria essência divina de Deus, que se acende, que se ativa no coração daquele que começa a agir desta forma. E quando esta essência é ativada, é manifesta nos pensamentos das pessoas e no coração das pessoas, elas são orientadas a realizar aquilo que elas foram criadas para fazer. Só que enquanto existe as ilusões ou espirituais ou materiais, elas estarão andando no erro. E por estarem andando no erro, estarão cegas para as coisas que de fato são importantes. E essas coisas importantes são aquelas que diz respeito à nossa vida eterna e que diz respeito à família, diz respeito àquilo que podemos fazer de bom ao próximo em todos os campos, doações, ensinamentos, instruções. Tudo aquilo que podemos fazer de bom a alguém, ensinar, ajudar, doar, repreender, muitas vezes, porque às vezes é necessário repreender. Ter misericórdia sempre, mas não uma misericórdia frágil, uma misericórdia muitas vezes, como podemos dizer, água com açúcar. Às vezes a misericórdia é severa, como quando Cristo repreendeu Pedro com toda severidade. Às vezes a misericórdia é severa, da mesma forma que o amor. Às vezes você bate no seu filho para discipliná-lo. Você está agindo com misericórdia para com ele. Ainda que esteja utilizando uma misericórdia mais dura, mais agressiva, mas ela é necessária.
porque trará benefícios às pessoas. Devemos ter esta visão e buscar esta mudança dos nossos pensamentos para que nós não sejamos mais manipulados pela nossa própria consciência que busca uma fuga da realidade e nem por aqueles que sabem disso e que usam deste elemento para enganar e tirar proveito das pessoas que estão sem este conhecimento. Mas hoje, pela graça de Deus, este conhecimento é enviado a você. E cabe a você e a todos os que ouvirem buscarem este conhecimento, o conhecimento da verdade. Não utilizar mais a fé como uma muleta e nem ser um materialista, mas utilizar a fé para a eternidade, para a salvação da alma, para o aperfeiçoamento do caráter na prática do que Cristo ensina, crendo na graça da salvação. E no campo material, ordenar sua vida pelo esforço, pela dedicação, pela paciência, pela resistência, por suportar as dificuldades e as dores que são inerentes à condição humana e todos sofrem. Os momentos de desânimo vêm para todos. Mas nestes momentos, lembre-se dos momentos de ânimo, porque há momentos de fluxo e de refluxo. Os momentos de refluxo são os momentos de baixa, de tristeza. Mas lembre-se, nesses momentos, que você já superou muitos outros desafios. E por ter superado outros desafios, você também superará estes. E assim persevere, porque quem perseverar, vencerá. Foi esse o ensinamento de Cristo. Pensem sobre isso, se inscrevam no canal, cliquem no sino para receberem as notificações e compartilhem com todos para que eles escutem essa mensagem e guardem a alma da perdição. Guardem as suas vidas da destruição, buscando sempre a verdade e a sabedoria, não as ilusões, nem as ilusões espirituais, ou seja, utilizar a espiritualidade como âncora, como muleta, de maneira mentirosa, e nem o materialismo, ou seja, colocar as esperanças naquilo que não é nada, porque tudo que é material vai perecer. Sempre buscando o caminho certo, o caminho da verdade. Tenham uma boa noite, que façam o bem, e o bem estará com você.